construção. O tema de hoje é gestão de obras. Ontem tivemos tecnologia para arquitetos. Amanhã teremos um tema super legal, que é sustentabilidade. Traremos palestrantes de alto nível. O Marcos, que é o presidente da indústria Santa Luzia. O Tuf, que é da OneGrid, uma empresa de gestão energética. E também o Tico, que é da Plataforma Verde. São 3 empresas aí com perspectivas diferentes e super interessantes para vocês que estão interessados no nosso tema, que é a inovação na construção. E na sexta-feira nós vamos encerrar com tecnologia para imobiliárias. E vamos trazer a Vivalisto, que é especialista em tecnologia para imobiliárias. Vamos trazer a iTeleport, que é uma empresa que tem, que tem soluções de visualização 3D para essa cadeia. Eles fazem realidade virtual, realidade aumentada, tours virtuais para clientes. É uma empresa super bacana, inovadora. E também vamos ter a Marta, que tem uma inteligência artificial que conecta as imobiliárias com os clientes, uma solução super interessante também. E aí fica o convite para vocês para os próximos 2 dias de palestras, que vão ser tão bons quanto hoje. Então, hoje nós teremos os nossos 2 palestrantes, o Adolfo Ribeiro, da empresa Obra Fit, e o Wilson Pacheco, da Obra Prima. O evento hoje é organizado pela Pilar X, a empresa que eu sou fundador. Meu nome é Fernando Alves, eu sou o fundador da Pilar X. A Pilar X é uma consultoria de inovação. Nós trabalhamos com a indústria Santa Luzia há 1 ano, fazendo tudo relacionado à estratégia de inovação deles e as conexões com o ecossistema. Estamos promovendo, em parceria com eles, um desafio de inovação. Ao final, vocês vão poder saber mais informações sobre o nosso desafio. E também, a Santa Luzia, que é uma indústria já, imagino que a maioria de vocês deve conhecer, é uma empresa com 75 anos, muito inovadora. Eles desenvolveram um processo de reciclagem do isopor, que todo mundo sabe é super difícil de reciclar, 90% ar, e eles transformam numa matéria-prima, num produto acabado de alta qualidade. Os rodapés, os perfis e os acabamentos de polistireno são super duráveis, e você pode encontrar em milhares de pontos de vendas no Brasil inteiro. Então, vamos para o tema de hoje, que é a inovação na gestão de obras. Aí, queria começar com um problema, alguns problemas, na verdade. Você tem aqui, né, nesse eixo Y aqui, você tem o conhecimento, no eixo X você tem o tempo, e aqui, então, à medida que o tempo passa, você tem as fases do projeto: o design, a precificação, a construção e a operação. Então, no começo, no design aqui, você tem um ganho de informação, e a hora que ele passa o bastão que vai fazer o preço, o nível de informação cai, e aí, novamente, esse fenômeno se repete. Eles começam a saber mais sobre o projeto, até que o nível de informação cai a hora que passa o bastão para a construção, e a hora que constrói, a informação chega no nível máximo, só que aí quem vai operar o prédio já não sabe mais tudo sobre esse prédio, a informação se perde, e aí você demora um tempo até que as pessoas que estão ocupando aquele edifício efetivamente cheguem aí ao nível de conhecimento que se tinha durante a obra. Então, alguns problemas que nós identificamos na gestão de obras: a falta de tempo. Essa é uma pesquisa da Obra Prima, eles cederam para a gente adaptou algumas informações, mas em linhas gerais, esses são os problemas que as pessoas têm na gestão de obra: falta de tempo para fazer o gerenciamento, o controle financeiro. Então, você conseguir fazer com que o orçamento, aquilo orçado, estimado, bata com a realidade. Isso está relacionado também à coordenação da chegada de materiais, da execução de serviços, a estimação correta do nível de materiais, a previsão de retrabalhos, de coisas que são feitas e têm que ser refeitas,
As falhas de comunicação, então as equipes, elas são complexas, você tem o gerente de projetos e várias equipes de empreiteiros que precisam se comunicar, precisam falar durante várias fases aí do design até a obra, além, claro, da comunicação com o cliente, inúmeras planilhas, então a gestão com com planilhas de Excel, a presença no canteiro, que nem sempre é possível estar ali presente, às vezes quando você vai para o canteiro, em muitos casos, já acaba sendo tarde demais. E por fim, a questão dos atrasos, que são super comuns nas obras e que acabam atrapalhando tanto os atrasos nas entregas e nas execuções, como os atrasos nas entregas de materiais. Então, como otimizar a gestão de obra? O objetivo, qualquer projeto, seja de construção ou não, execução no prazo, dentro do orçamento e com qualidade. As soluções atuais, as empresas usam sistemas próprios, planilhas e sistemas básicos de análise, mas existem diversas soluções web disponíveis que a gente vai discutir aqui. E aqui, a ação de planejamento e controle não envolve apenas a gestão de prazos, tem muito mais envolvido. É toda a gestão da mão de obra, da comunicação entre os prestadores de serviços, fazer com que a obra esteja no local correto, no momento correto. Então, o planejamento e o controle, eles continuam, é um serviço contínuo e dinâmico, focado na conclusão do projeto, e você vai fazer isso em todos os momentos, durante a sua obra inteira. Aqui nós trazemos algumas empresas e soluções que resolvem esses problemas. Aqui o foco são empresas brasileiras mesmo. Esse é um levantamento da Terracota Ventures. Então, em orçamento de obra, você tem diversas soluções. O custo expresso é uma delas. E aqui, com uma solução de orçamento, você consegue ter uma estimativa mais precisa e também acaba conseguindo economizar alguns custos. A Zatio é uma empresa que faz a gestão de estoque usando QR Code, então a hora que o material chega, ele é escaneado, o QR Code ele é escaneado e a pessoa aí consegue fazer com que o material chegue no local correto, na hora correta. Então, muitas reclamações, por exemplo, quando estão subindo um prédio, que o amigo do cara que opera o elevador, ele vai receber o material antes, e a Zatio ajuda a fazer com que as pessoas recebam na hora correta, a verificar que, por exemplo, caminhões de concreto estejam funcionando na hora adequada, que tem um número adequado de materiais e que eles tenham cheiro. A Âmbar é uma empresa de grande destaque no setor da construção. O Bruno Balbinot, fundador da empresa, ele vem de um background aí de fábrica, e ele trouxe a construção modular, que já é usado em projetos de Minha Casa Minha Vida, e pela MRV e vários outros grandes clientes, já tem um destaque nacional e internacional, e hoje eles fazem também, tem algumas soluções de gestão de obra. O Obra Azul ajuda você a encontrar um material específico, então ajuda você a ver qual lojista tem um material específico perto da sua obra. E aí, temos diversas soluções de aluguel de maquinário. A Aluga Logo ajuda você a encontrar um material adequado para a sua obra. Em cotação, essas empresas ajudam a criar um portal de cotação, então fazer todo o sistema de cotação de materiais de uma forma online. E algumas soluções também na parte de treinamento e contratação. Em IoT tem diversas empresas, também eu destaco a SensoEng, que tem câmeras com time-lapse e ajudam a fazer um controle do que efetivamente está acontecendo na obra. Então, aquela questão do problema de você não conseguir fazer o acompanhamento, eles fazem isso usando tecnologia, internet das coisas, câmeras. A Construct ajuda na gestão de tarefas de comunicação. A solução deles parece uma rede social para obras e para as pessoas se comunicarem. Então, em obras complexas, no site deles tem um cliente relatando que
não só o gerente de projetos, mas as pessoas da equipe conseguiram economizar até 5 horas por semana, cada um com reuniões, então é bem significativo. E aí os nossos convidados da vez, eu vou deixar aí para eles se apresentarem, eles vão poder falar bastante das soluções deles, que são o Abraprima e o Abrafit. E agora eu vou passar também para algumas soluções de fora do Brasil. A Social Construct, o fundador da Social Construct, ele percebeu que a construção, o custo da construção, desde que você monitora o custo, ele só subiu, menos motivador trabalhar em construção, então o custo da mão de obra acabou aumentando por causa da mão de obra disponível ser reduzida ao longo do tempo. É um setor bem tradicional e resistente à mudança, então tem um pouco aquela mentalidade de por que corrigir o que não está quebrado. E também os VCs, até pouco tempo, olhavam muito pouco para esse setor. Então, hoje a gente tem uma tempestade perfeita de construtechs recebendo investimentos e de soluções surgindo, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. O Social Construct recebeu um investimento de 17 milhões de dólares. Eu vou explicar direitinho o processo deles. Eles calculam layout para reduzir as variações. Então, por exemplo, se o arquiteto define o formato de uma torre de prédios, eles conseguem definir o layout ideal entre os quartos e dentro do apartamento, entre as unidades dentro da torre, a área comum e o elevador, por exemplo. Então, a inteligência artificial consegue fazer uma boa parte do projeto, e é o que vocês estão vendo. Então, o encanamento, a luz, tudo é otimizado e passa por debaixo do piso, então aí você consegue também ter uma redução. E aí eles mandam conjuntos pré-fabricados para realizar esse projeto. Então, como é que funciona tudo isso? Aqui é uma página do site deles, We Deliver Better Building, nós entregamos prédios melhores, e aqui o que é interessante: a groundbreaking combination of technologies turned the construction site into an efficient assembly line. Então, nossa tecnologia disruptiva transforma o canteiro de obras em uma linha de produção, como se fosse uma fábrica eficiente. Então, é o seguinte, né? Eles fazem esse processo, eles veem aí aonde passam os fios, passam a fiação, botam o piso em cima da fiação, e aí funciona dessa forma, né? Você tem aqui o canteiro de obras, você vai passar os tacos de madeira, vai subir as paredes. Então aqui são os módulos, né? Então isso aqui sai pronto da fábrica, pronto para ser instalado, e pode ser carregado por uma pessoa sozinha. Então, por exemplo, o módulo com a parede já vem com o gabinete da pia, por exemplo. Os buracos onde vão passar o encanamento, a fiação, eles já vêm prontos. Então, isso aqui agiliza o tempo, e aí eles conseguem subir aqui. Eles ainda são um pouco opacos com relação à tecnologia em si, mas o fato deles terem levantado 17 milhões de dólares no mercado americano quer dizer que eles já têm alguma tecnologia que é bem relevante. Então, eles não entram efetivamente na obra, eles fazem a parceria com os construtores, o que torna eles escaláveis. Aqui a XYZ Reality. Então, uma grande dor é você passar as instruções para as equipes no campo. Então, aqui as equipes recebem as instruções de aonde tem que ir cada coisa e como fazer cada serviço com um óculos de realidade aumentada. A Scale Robotics, ela faz um processo de monitoramento da obra usando um robô com rodas e câmera que consegue fazer relatórios de progresso dessa obra, além de outras coisas aqui. E também, nessa mesma linha aí, já tem robôs, até a Scale Robotics usa esse tipo de robôs com rodas para fazer a gestão de obras e também para fazer algumas construções, mas já tem até alguns robôs humanoides que eles estão em uso em construções, principalmente nos Estados Unidos e no Japão. Eu vou mostrar aqui rapidamente um trecho de um vídeo aqui que mostra como é feito esse processo. Technology is impacting the construction industry like never before. Integrate robots, the impact they will have on existing job roles, and the new skills that will be required as processes become automated. Building on this progress, the
Então, esse robô, ele consegue alterar, ele consegue pegar o material, ele consegue colocar na parede, ele consegue pregar e fazer o próximo. Então, é uma programação bem complexa e ainda, né, são coisas que não são 100%, a adoção ainda vai levar um certo tempo, mas que são o futuro. Então, pessoal, as perguntas que estão surgindo aqui no chat, eu vou abordar junto com o pessoal, junto com os convidados. A gente está já acabando a apresentação e eu vou chamar aqui os convidados para comentarem. Então, aqui, para finalizar essa nossa apresentação, a gente tem algumas novas tecnologias aqui. O BIM, então, ele faz um desenho 3D, que aí todas as equipes que estão envolvidas no projeto e na obra, e até mesmo na operação do prédio, elas conseguem trabalhar juntas. Então, você faz, na verdade, um gêmeo digital dos prédios, e, por exemplo, né, ao invés de você ter que fazer um projeto estrutural, hidráulico e elétrico e arquitetônico, separados e ter alguém para integrar, os projetos já são integrados na plataforma, e aí, se tiver algum erro de divergência, a própria plataforma avisa dos erros. E nesse caso aqui, a equipe está sendo orientada não por desenhos, mas por uma tela que mostra a instalação. Embaixo aqui você vê casas pré-fabricadas, né? Então elas são fabricadas numa fábrica e elas são enviadas com caminhão já montadas. Então a construção modular e mesmo a construção completa de casas, ela já é uma realidade. E não pense que são só casas de baixo padrão, não. Tem casas já de altíssimo padrão que são feitas desse modelo. E assim eles conseguem reduzir custos, o tempo de entrega e o desperdício de materiais. E, por fim, aqui um gancho já para sustentabilidade é o design integrado entre um painel solar, cumpre o papel do teto da garagem. Então, a função também do profissional de construção conhecer as tecnologias e fazer um design integrado. E com isso, eu vou chamar aqui os nossos convidados, eles já estão prontos para falar, e eles já estão entrando aqui na sala em um minutinho. Hoje, ainda bem que não tivemos problemas técnicos, mas se algum de vocês tiver algum problema, é só reiniciar a página que vai rodar aí sem problema nenhum. Então, o pessoal está entrando aqui já. Adolfo já entrou. Grafite. E o Wilson Pacheco aqui já entrou também. Opa. Boa tarde. E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo jóia? Acho que esperar o Wilson deve estar chegando aí também. Pronto. Tamo aí, pessoal. Tudo bom? E aí, pessoal? Um prazer ter vocês aí no painel de hoje. Mais uma vez, conversando sobre esse tema tão interessante que é a gestão de obras. E eu gostaria que vocês começassem aí, rapidamente, se apresentando e contando um pouquinho do que a empresa de vocês faz e o que ela pode oferecer para o pessoal que está aí na sala, né? Começando aí pelo Adolfo. Opa, tá bom. Bom, o que é o ObraFit? O ObraFit é um sistema web de gestão de obras, né? Mas diferente dos outros sistemas, né? A gente teve uma abordagem muito mais simplista, né? Então, o cara que quer substituir a planilha hoje e passar para um sistema de gestão de obras, o ObraFit seria o primeiro step, aí, o primeiro passo, tá? Nós não somos um ERP, não temos a gestão do escritório, apenas especificamente a gestão de custos diretos de obra, tá? E a ideia do sistema nasceu quando eu passei pelo percalço de fazer a gestão de uma reforma de um apartamento meu, e eu fui atrás na época eu trabalhava em São Paulo como gerente de canais de venda da Graphisoft, e tinha muito contato com escritórios de arquitetura, engenharia e construção. Bem na época, em 2015, que estava a crise das construtoras, que teve muita gente boa na rua, né, como engenheiros civis e tal, e nascia também a figura do gestor de obra, o cara que gerencia obras. Então, tinha muitos arquitetos com menos projetos
partindo para a gestão de obras e também muito engenheiro civil começando o negócio próprio de gerenciamento de obras. E esses engenheiros, por sua vez, vinham de empresas que já tinham outros sistemas mais caros e complexos, Cienge, Cepom, TOTOS, Master, o que é que seja. E esses arquitetos nunca tinham trabalhado com nenhum sistema de gestão de obras, muito menos, às vezes até não tinha feito gestão de obras, e estava na planilha. E hoje em dia o arquiteto ele tende também, né, a fazer gestão de obra, né, como já faz em vários outros países, aí o arquiteto entrega a casa pronta, né, e o arquiteto geralmente ele é o mentor de todo o projeto, ele sabe, o bom arquiteto ele lança estrutura, sabe projeto de elétrica, hidráulica, sabe de tudo. E a gestão de obra, os proprietários demandam isso, né, acabam demandando isso. E a ideia foi criar esse sistema de forma que fosse simples, acessível, tá? Como eu sou analista de sistemas formado em Mackenzie, trabalhei minha vida inteira dando treinamento de CAD, 2D, 3D, e depois virei especialista em BIM, Building Information Modeling. Então, eu treinei muitos usuários, mais de 3 mil usuários. E a ideia foi fazer um sistema que fosse simples, que não precise de treinamento nem implantação. Então, com tutoriais apenas, muitas vezes eu faço uma apresentação do sistema online também, claro, mas com os tutoriais do sistema é possível já utilizar e fazer a gestão de obras. E por que não ser um ERP? Muitas empresas que constroem, ou escritórios de arquitetura, já têm a gestão do próprio escritório. Já fazem seus negócios, já trabalham há muitos anos, né? E fazem os pagamentos das suas contas, fazem a gestão do negócio em si. Não precisam de um ERP, de um sistema complexo para fazer a gestão de obras e ser obrigado a mudar a forma que eles gerem os seus escritórios, fazem a gestão dos seus escritórios. Então, o sistema foi desenhado nesse sentido. E outro pilar do sistema, compartilhamento de dados com proprietários. Então, o sistema em qualquer plano nosso, né, desde uma obra até 20 obras, é garantido, você pode criar usuário para acompanhar as obras, né? Que é uma demanda grande também, mais nesse tempo de pandemia, né? O usuário proprietário ele não paga nada, o usuário que assina, o escritório que assina, cria um usuário proprietário. E foi isso que levou, por exemplo, a Ambev, Boticário, Cicobi, agora Madeira, contratarem o sistema. Eles contratam como proprietários. Tá? Por quê? Eles recebem o orçamento da empresa que vai assumir a obra, ganhou a licitação da obra, colocam no sistema orçamento, convertem em obra para o sistema comparar o orçado realizado e criam um usuário para esse construtor acessar o sistema na conta deles e gerenciar aquela obra que eles estão executando remotamente para eles. Então, antigamente ficava o gestor lá em São Paulo, na sede da Ambev, recebendo dados de e-mail, WhatsApp, o que quer que seja. E agora não, agora todos os contratados da Ambev no Brasil inteiro reportam as obras dentro da ObraFit na conta da Ambev. E cada um enxerga só a sua, claro, né? Bom, acho que eu falei demais já. Não, imagina. Então, aí, em 2 palavrinhas aí, rapidamente, fala para a gente um antes e depois. Fala para a gente, então, como é que é o seu cliente sem ObraFit e depois com o ObraFit, como é que ele se beneficia? Olha, sem ObraFit, vamos lá, outra coisa que depois o Wilson vai concordar comigo, né? Que ele passou pelo mesmo problema que eu. Sem o ObraFit, você fica na mão. A maioria do pessoal que não usa sistema de gestão de obras, sem ObraFit ou sem qualquer outro sistema, tá? Fica na mão do mestre de obras ou na mão do empreiteiro contratado, que é ele que vai mandar na obra. É ele que vai falar quanto cimento precisa. Claro que tem que ter orçamento também, tá? Mas mesmo assim, se tiver um sistema que você consegue colocar um orçamento, que igual alguém estava perguntando agora há pouco na lista ali, é um orçamento analítico, não sintético, porque o arquiteto sabe fazer o sintético, o analítico precisa sim de um desenvolvimento de quantitativo. Você tem isso no sistema, você para de ficar a demanda da obra para de ser comandada pela pessoa que está na obra, pelo empreiteiro, pelo construtor. Então você nunca sabe se realmente vai precisar de 10 sacos de cimento ou 20, e você não vai saber também se ele usou aqueles 10 cimentos ou usou 20 sacos de cimento. Tá? Porque se você tem um orçamento feito em modelo BIM ou feito por um orçamentista que saiba exatamente quantificar tudo e tem um sistema de controle para isso, desde o orçamento até as compras e pagamentos da obra, como é a ObraFit, como é a obra-prima, fica na mão desse cara. Depois do ObraFit, orçamentos mais assertivos, compras corretas, pagamentos no prazo, o controle de custo da obra na mão, né? Você sabe realmente quanto você vai ter de lucro naquela obra. Tá? Então você para de ficar com achismos, né? Chutar um valor de metro por metro quadrado para construir
esperar que vai gastar aquele X para ter um lucro em relação àquele 3 mil reais o metro quadrado calculado, e no final das contas ter um lucro mínimo, né? Beleza. Ou você teve uma pergunta aí, se é possível fazer orçamento analítico direto no ObraFit, sem fazer a planilha antes? Não, o ObraFit não é um sistema de orçamento, né? Num sistema de orçamento, você define lá, olha, eu tenho 10 metros lineares de parede de 3 de altura, de bloco de vedação de concreto X. Ele vai dar quantidade de blocos, argamassa, o que quer que seja necessário para a construção daquele item. Ou um bloco de fundação, por exemplo. Vai dar armação, volume de concreto e tudo mais. No ObraFit, você vai pegar o orçamento analítico pronto e importar para dentro do ObraFit. Dentro de cada etapa, você vai importar os quantitativos. Tá? Existem sistemas de orçamento, eu não vou falar especificamente de um ou outro, talvez o Wilson possa ter algum. Tem alguns aí, né? A gente pode até colocar na tela aí, naquele slide que eu coloquei, vocês podem ver algumas outras soluções. Eu tenho no BIM, né, a solução, mas como se faz o BIM? Igual é o ObraFit. É de trás para frente. É uma engenharia reversa. Então, para fazer aquele elemento construtivo, você tem que saber quais são os insumos e serviços necessários, né, e na quantidade específica. E o ObraFit foi baseado mais ou menos nisso também, né? Por isso que você pode tirar um quantitativo de um BIM, de um Volare. O Volare é do sistema antigo, da PIN, por exemplo, e outros sistemas para depois importar no ObraFit. Aqui as que eu conheço melhor é o Custo Expresso e a Arquitecasa, mas aqui essas outras todas, a Orça Fácil, a CUG Consultoria, eles têm, é consultoria, mas na verdade eles estão aqui porque eles têm um modelo de tecnologia também, né? Orce Certo, NextCAD eu não conheço tanto, assim, né? Essas aqui são as empresas que eu tenho mais familiaridade, mas qualquer uma dessas aqui, elas vão ter alguma solução aí. Agora, vamos para a apresentação aqui do Wilson. Tudo bom, Wilson? Fala, Fernando. Tudo bem, e vocês? Tudo bem, Adolfo? Tudo bom, Wilson? Beleza. Pessoal, a primeira coisa, assim, respondendo já a dúvida ali da Daniela, tem vários softwares, né? Tem bastante coisa aí que o pessoal usa muita planilha, né? A gente volta e meia encontra aí no mercado algumas planilhas. E é curioso como que a gente encontra no mercado profissionais formados e com dificuldade de realizar justamente a sua dor aí, Daniela, de realizar orçamentos, né? Então, a gente entrou nesse mercado de maneira semelhante do Adolfo, construção da minha casa, um empreiteiro de obra aqui, um administrador de obra, e durante a gestão da obra eu percebi o quão difícil é fazer a gestão de obra, não construir. Construir eles sabem fazer muito bem, mas a administração da obra, a gestão da obra é uma dificuldade bastante grande, e até usando ali o slide do Fernando, o segundo, o terceiro ali, foi com base naquelas dores ali que a gente resolveu abordar o mercado, né? E quando a gente constrói algo que resolve dor, isso tem uma aceitação muito grande, né? Porque é o exemplo da Daniela ali, né? Ela está atrás de alguma coisa que ajude ela a fazer orçamento analítico. Eu tive recente um contato num grupo de um WhatsApp que eu participo, né? Que um engenheiro fechou uma obra, estava comemorando o resultado da obra e compartilhou com todos os membros do grupo ali. E 2 dias depois ele voltou preocupado porque o cliente queria justamente o que a Daniela, até parece que foi, não conheço a Daniela, mas até parece que foi pergunta produzida aqui, porque assim, a dor foi combinado, porque a dor é exatamente essa. 2 dias depois ele voltou no grupo perguntando assim, pessoal, me ajuda, que eu fechei a obra e o meu cliente está pedindo o seguinte, um detalhamento do orçamento e uma relação de material. Aí eu fico me perguntando como que a gente faz um orçamento de uma casa sem um detalhamento, né, de fases, serviços, né? Lambe o dedo, vê por que lado está a direção do ar e manda ver, né? Então, a gente resolveu buscar soluções para isso, né? Desenvolver algo que trouxesse um pouco mais de profissionalismo desde o pequeno construtor, do engenheiro autônomo, do arquiteto. Então, a gente buscou desenhar a ferramenta dessa forma. E olhando para o mercado, a gente tem uma preocupação muito grande em tirar todo mundo da informalidade. A gente tem alguns projetos que não se limitam ao nosso produto,
Até guardei aqui, não está pronto nem para colocar no mercado ainda, mas eu vi que a dor da Daniele é tão grande, que eu resolvi até antecipar, vou colocar aqui via chat aí, depois dá uma olhadinha, Daniela, não costumo trazer assim de bate-pronto, até tentei publicar ele antes de falar aqui, mas a gente reservou um domínio de mercado aí chamado Tabela Sinap. O tabelasinap.com.br você não vai achar nada, mas o / homologação para quem é da desenvolvimento sabe que é um beta, né? Então a gente está testando. Depois você dá uma olhadinha, Daniela, que essa é uma solução que a gente tirou de dentro do nosso produto. Né? O Obra Prima faz orçamento de obra, faz planejamento, curva ABC, relação de insumo, toda essa parte inicial ali. E a gente notou que isso é uma dor bem grande no mercado. Então, o que a gente está fazendo? A gente está tirando isso de dentro da ferramenta e está disponibilizando abertamente para o mercado. Assim, se tem uma dificuldade de fazer orçamento, hoje você vai entrar ali e vai conseguir fazer o orçamento da sua obra. É o que até o Fernando estava mostrando ali, que aquelas empresas fazem, né? Algumas têm como especialidade fazer orçamento. Inclusive, o nome é Tabela Sinap, porque uma das bases de orçamento que tem ali é a Tabela Sinap. Mas você pode fazer do jeito que você preferir, tá? E a gente tem, não só isso, mas uma preocupação muito grande em tentar, e não só eu, o Adolfo e outros do mercado aí, é lógico que a gente está aqui para vender o nosso peixe, para fazer o nosso produto prosperar. Mas, assim, a gente quer muito também ajudar a tirar vocês da informalidade. A questão do aplicativo, né, de gerenciar a obra. A gente tem ótimos feedbacks, eu tenho aqui, o Adolfo deve ter alguns depoimentos de clientes, que é a realização de um sonho. E aí, quando você começa a construir uma obra que começa a dar tudo errado, o sonho vira pesadelo. Né? E é isso que a gente não quer que se torne. Então, um orçamento assertivo, uma obra bem executada, uma compra bem feita, um acompanhamento, comunicação com o cliente, porque é engraçado, essas disciplinas normalmente não tem num curso, né, de engenharia e arquitetura, assim, comunicação com o cliente. Cara, isso é fundamental. E a dor que eu acho que os dois sistemas têm em comum aqui, que é resolver essa comunicação com o cliente, né? Legal. Não, legal, a gente até falou bastante disso ontem, né? Então, essa questão aí de... na verdade, a gente falou mais em arquitetura, né? Mas provavelmente engenharia é verdade também. Então, na verdade, as profissões, elas têm tanto mais, né? Do que só o projeto em si. Então, tem toda essa questão de comunicação com o cliente, entendimento de tecnologias construtivas, gestão de obras, uma série de coisas. E é muito complicado a pessoa ter uma formação que seja realmente completa. Então, essa questão de tecnologia, né, ela dá um apoio, né, por um lado ela acaba sendo uma solução para um problema, às vezes de realmente não saber 100% como fazer, e também a questão do tempo, porque, né, principalmente nas empresas pequenas, mas também em empresas grandes, o tempo ele é um recurso muito escasso. Então, se você tem uma solução como a obra-prima, como a obra fit, e N outras soluções que eu apresentei antes, fica muito mais fácil de você concentrar o seu tempo no atendimento do cliente, na gestão da sua equipe, e fazer um trabalho muito mais assertivo no final da gestão da sua obra. Bom, tu quer comentar? Não, pode. Ó, é o seguinte, né? Eu tenho opinião que acho que o Wilson vai falar a mesma coisa que eu, né? Eu trabalhei mais de 15 anos em empresa de tecnologia, né? Multinacional. E nas duas, por azar, eu saí de um, fui para outro, nas duas usava SAP para reportar horas, tá? Na T-Systems e na Bentley, que é concorrente da Autodesk. E aí eu ficava, no começo você fala assim, pô, tu tem que reportar horas. Aí você fala assim, no final do mês eu faço isso. Aí você fica lá 2 horas fazendo, achando ruim, mas tem que fazer, senão o seu chefe vai te reclamar, então você faz. Aí fala, não, todo final de semana eu vou fazer. Aí depois você acaba demorando mais também. Aí você aprende e faz todo dia. E gestão de obra é a mesma coisa, ou adoção de tecnologia é a mesma coisa. Tá? Tem aquela figurinha famosa do cara que está oferecendo uma roda pronta, né, para os dois, levando uma carroça com a roda quadrada, fala assim, não, a gente não tem tempo para isso, não. É a mesma coisa, não sei se vocês já viram essa, não sei se dá para mudar a figurinha. É a mesma coisa.
O BIM, por exemplo, eu sou especialista em BIM, tá? O último trabalho que eu tive, que eu fiz com o BIM foi no Catar, lá que eu fiquei 7 meses lá no projeto, como BIM Manager. Mas quando eu implantei aqui em construtora, e os treinamentos que eu dei em São Paulo, você vê claramente que o cara ele resiste àquela mudança. Ele pode até saber que aquilo ali é bom para ele, mas ele resiste àquilo. E quem está implantando, eu no caso de consultoria, você fica frustrado, porque o dono da empresa está pagando para implantar aquilo ali, que ele sabe que é bom, é uma filosofia nova, vai melhorar o dia a dia do cara, mas o cara fala assim, não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, porque eu tenho que ficar revisando os projetos aqui em 2D, no AutoCAD, tem que entregar isso amanhã. Eu falo, pô, mas espera aí, pô. Ou seja, o cara está uma pilha de trabalho, ele vê uma solução que vai reduzir o trabalho dele, só que ele não consegue focar naquilo ali. Então, esse é um grande desafio de todo mundo. O pessoal fica no dia a dia de gestão de obra, na planilha, visitando a obra, pegando material que o cara pede em cima da hora, que compra atrasado, tem que ligar para o fornecedor para entregar. E isso é que a tecnologia ajuda o cara nesse sentido no dia a dia, e às vezes a pessoa não enxerga isso. Esse é o principal fator, eu acho. Então, aí a construção civil, notoriamente, é a última que vai adotar, a última que pega a tendência de tecnologia, a última que adota sempre tecnologia, notoriamente é assim. Seja por causa da formação de quem trabalha diretamente com obra, né? E até mesmo pela natureza dos proprietários, às vezes, de construtoras, né? Que são também, dependem muito de quem estão abaixo deles, que já vem de escola antiga e que mantém esse legado de não, vamos fazer em 2D, esse negócio de BIM é para futuro demais, ou é muito caro. Tá? É caro quanto é caro? É caro você gastar um tanto agora, se você vai economizar em N% em todos os seus próximos projetos, próximas obras, né? Então não é caro, né? É barato. Não é... O pessoal que vê isso como gasto, o cara que vê a tecnologia como gasto e não como investimento, esse cara não consegue nunca implementar a tecnologia. E o que acontece com um cara que vê a tecnologia como gasto e não como investimento? O Wilson completa aí. Vou complementar aqui. Pessoal, a questão de investimento, assim, uma coisa caminha junto com a outra, né? Sem investimento, por exemplo, tem até uma frase aí se você acha que a educação é cara, né? É porque você ainda não viu o custo da ignorância, né? Então, para sistemas, a gente pode trazer da mesma forma, né, tecnologia. Mas eu vejo uma luz no fim do túnel, porque durante essa quarentena aí, que está todo mundo passando por isso, né, tendo que se reinventar, buscar... Não vou usar as palavras jargões aí dos últimos tempos, né? Mas, assim, tem muita gente olhando para o seu negócio e dizendo assim, como que eu posso sair desse período aqui ainda mais fortalecido, né? E tem, para o meu espanto aqui, durante esses 3, 4 meses aqui que a gente está mais recluso e algumas obras paradas, né? Eu tenho visto muita gente com tempo, né, para ir buscar informação, buscar conhecimento, muita gente buscando, inclusive, sistema. A gente teve uma procura bem alta agora nesse período, superior até do que vinha aí no começo do ano. Começamos o ano bem, mas durante esse período aqui aumentou ainda mais. Por quê? Porque o pessoal está com mais tempo disponível, está disposto a buscar conhecimento, e é legal isso, porque, assim, tecnologia, pessoal, não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é algo que vem para... A gente tem essa resistência também de funcionário de empresa, né? Vem a tecnologia, vem o sistema, vai substituir, vou perder meu emprego, e não. Na verdade, vai trazer melhores controles, melhores compras, né? E muitas vezes, quando um cliente meu fala assim, mas eu achei que... Tem cliente que chega achando que é de graça, né? Eu já vejo, de vez em quando tem uns, achei que era de graça. Não, custa X. Mas é caro. É caro com relação ao quê? Né? Porque, por exemplo, um processo de compra que a gente faz automatizado, que você consegue orçar com mais do que 1, 2, 3 fornecedores. Chega um mapa de cotação lá, o próprio sistema diz assim, o teu custo ideal é tanto, às vezes dá lá uma compra de 5 mil, dá uma diferença de 10%. Então, você paga o sistema e sobra troco para mais alguma coisa, né? Então, esse tipo de filosofia que a gente tem que passar a olhar e dizer assim, cara, eu preciso buscar tecnologia, eu preciso buscar... E muitas vezes, a gente não está nem falando do BIM ainda. Eu adoro, acho que é o futuro disso, né? A gente não, futuro não. É o presente.
Mas para o pequeno ainda está um pouco distante, né? Mas assim, tem que ser, minha visão é que assim, é legal, obras públicas, por exemplo, já é obrigatório a partir agora do começo de 2021, né? Mas ainda Adolfo, eu falo que é futuro, não porque eu não acredito no BIM, mas porque tem muito cliente que a gente está resolvendo, não é pavimentação de estrada, nós estamos fazendo saneamento básico. Quando eu falo saneamento básico, é sobrevivência da empresa. Tem construtor que chega com a gente aqui no início e que a dificuldade dele não é construir. A dificuldade dele é pagar uma conta em dia tendo dinheiro em caixa. Ou seja, ele não paga a conta em dia porque não tem controle. Ou ele não consegue entregar uma obra com lucratividade. A gente veio do mercado em plena ascensão, né? 2013, 2014, ali, o boom da construção. Cara, todo mundo ganhava dinheiro. Você só não sabia se era pouco dinheiro ou era muito dinheiro. E aí, quando o mercado foi afunilando, foi ficando um pouco mais difícil, o que acontece? Já não dava mais para... Já tinha gente que... Aquele que ganhava pouco era o cara que não estava gerenciando direito. E ele passou a ganhar... O Buffett fala que quando a maré baixa, você vê quem está pelado, né? Exatamente. Quem tá nadando sem Exatamente. E é bem isso, Fernando. A gente começou a ver, e eu tenho depoimentos de clientes, eu até estou fazendo agora, essa semana aí, uma série de vídeo entrevistas, contando, né, justamente o que você perguntou lá no início, antes e depois, o que mudou. E é engraçado ver a quantidade de depoimentos de clientes que falam assim, olha, eu quebrei uma vez, porque eu tive que entregar, honrar, para não sujar meu nome aqui no mercado, eu honrei a entrega da obra, mas agora eu quero recomeçar certo. Então, e muitas vezes, a dor disso, tudo que a gente está tentando resolver aqui, é entregar uma obra, ajudar ele, né, entregar uma obra no tempo, no prazo correto, e principalmente dentro daquilo que ele previu, porque muitas vezes ele foge do orçamento e isso dói no bolso dele, ou isso vai doer no bolso do cliente, né, dependendo do modelo da obra. Então é isso que a gente está tentando arrumar no mercado aí com tecnologia, né, tentando ajudar os pequenos construtores aí a ter um pouquinho mais de qualidade no seu dia a dia, né? Então, além desse aspecto aí do pessoal estar com mais tempo para pensar nisso, porque reduziu um pouco o fluxo de trabalho, que outras transformações vocês veem no cenário? Primeiro com o Covid, né? E segundo pelo próprio momento que a gente está vivendo, né? A gente está entrando 5G, então a internet das coisas ela vai ficar muito mais fácil, a gente vai ter toda uma outra transformação tecnológica, então a indústria 4.0, né? Então, na verdade, a construção civil ela é classificada, né, no IBGE como sendo uma indústria também, então também é bem afetada por isso. Então, como é que vocês veem essas tendências aí de futuro, né, de indústria 4.0 e também com relação ao momento? Bom, vou começar. Quanto ao Covid, tá? Tenho a mesma percepção do Wilson, né? Teve muito mais procura, né? Por sistema, né? E muitos pequenos, inclusive, viu, Wilson? Porque eu tenho um plano lá de uma obra, né? Que o cara... Inclusive, uma coisa engraçada é que aumentou também o número de proprietários. Então, pessoa física que está em casa, no home office, contratando para fazer a reforma que a esposa pediu. Você viu o caso agora semana passada, o cara morando em casa, corajoso, né? O cara na varanda gourmet dele. Um parênteses rápido aqui. Minha esposa já não tem mais o que pintar aqui em casa e o que trocar, porque ela já fez tudo aqui, aproveitando o tempo livre, né? Algumas categorias aumentaram bastante, né? Principalmente isso, tinta, chuveiro, sim. Né? O home center, as vendas dele se mantiveram em algumas categorias que é isso, né? Os trabalhinhos de casa que as pessoas têm que adiar, só que você fica o dia inteiro dentro de casa, você vai investir, né? Acho que todo mundo passando por isso, né? Você vai investir num ambiente mais confortável. E nesse caso eu achei legal que ele é um CEO de uma empresa que a arquiteta vai coordenar a obra para ele, só que ele vai usar a obra fit para coordenar a obra junto com a arquiteta, né? E ele vai reformar a cozinha inteira, vai reformar um monte de coisa. Olha, é corajoso, hein? Pelo amor de Deus. Agora, uma coisa interessante também, né? O pessoal que me procura atrás do obra fit é porque eu tenho dois casos, tem dois extremos aí também. Eu tenho um cara que disparou essas obras de reforma, e é por isso que ele foi para a obra fit, porque tem muita gente reformando um apartamento que está morando, ou a casa que está morando, para ficar mais confortável, para todo mundo junto em casa,
tá? Antigamente o marido saía de casa, ia trabalhar e voltava à noite e ia dormir. A esposa falava, vamos reformar. Não, no fim do ano a gente reforma. Ficava postergando isso. E ver lá as crianças também o dia inteiro em casa. Então vai reformar aquela piscina que estava largada lá, esse tipo de coisa. E o outro cara que não tem obra, que está diminuindo as obras, está parando as obras que tem e não está conseguindo obra nova inteira, né? Por causa de equipe e tudo mais, tá? Agora, esse cara que está procurando com poucas obras, eu tenho visto, tem o mesmo cara que vê o copo, tem os dois casos, um cara que vê o copo sempre meio cheio e o meio vazio, tá? Eu sou o cara que vejo meio cheio, estão perguntando no futuro o que vai acontecer. Eu acho que é cíclico, tá? Vai acontecer a vacina, se Deus quiser, vai acabar, e aí vai aparecer outra mais para frente também. É inevitável. Então ninguém teve a peste bubônica, teve tudo que teve, a gente passou por N percalços aí na humanidade, que é cíclico e vai voltar. Né? Eu acredito que volte, dê uma acelerada boa. O Brasil tem tudo para dar certo, não é o país do futuro, é sempre do futuro, né? Amanhã é do futuro também, mas eu acredito sim, eu sou otimista, tenho que ser. Então, e quanto à tecnologia, quanto à adoção da tecnologia, por que eu falei do BIM, né? Eu até falo com o Wilson, né? Respondendo aí o Wilson, é que eu sou um entusiasta de tecnologia, Wilson. Então, por exemplo, é custo. Não, hoje em dia, vou falar aqui, né? Tem N maneiras de conseguir software. Você tem assinatura de software hoje em dia mensal, você não gasta mais uma grana para comprar uma licença de software. Sabe? Precisa começar com o Revit de uma vez? Não, pode começar com o SketchUp, pegar gosto na coisa e passar para o Revit, tá? Precisa fazer também facilities, não, começa a fazer um modelamento 3D de arquitetura. Você vai sentir necessidade depois de pegar um modelo em estrutura 3D, você vai sentir necessidade de pegar o cara que faz instalações para você e pegar o desenho e você começar a fazer. Você está cheio de gente boa se formando agora, que sabe fazer isso fácil, tem muita faculdade boa, do interior de São Paulo, em todo lugar, que dá acesso ao pessoal. Imagina a frustração de um aluno, de um recém-formado, ou de um estagiário, chegar no escritório de arquitetura e falar, não, a gente usa AutoCAD aqui. E ele não poder fazer essa adoção. A adoção de BIM tem que ser top-down. E eu acho que é legal. Um outro exemplo de coisa que o pessoal não faz hoje em dia. Você fala muito do QR Code. QR Code é uma coisa que está fora da nossa... Tem o QR Code você pode colocar um desenho seu aí, para todo mundo que estiver ouvindo, pode adotar hoje. Você pega um desenho seu na nuvem, um PDF, coloca lá com um link compartilhado na sua nuvem, no Google Drive. Vai lá no QR Code, esses sites que geram QR Code gratuitos. Gera um QR Code com link para aquele arquivo. Imprime e prega na parede da obra, naquele local que vai ter lá um banheiro, por exemplo, e tem instalações elétricas ou hidráulicas, por exemplo. Meteu o celular naquele QR Code, você tem acesso ao PDF daquele projeto ali. Você faz hoje isso. Sabe? Sem custo, né? Sem custo, zero, custo zero. Você faz agora, imprime e cola na parede amanhã na obra. Sabe? Então, é uma questão de querer fazer, né? Procurar. Claro, eu sou nerd, né? Eu nasci, eu fiz programação com 12 anos de idade, eu fazia programação. Comprava revistinha, microsistemas para dividir, pegava cada parte do programa, cada um ia digitar em casa, gravava em fita cassete, não é do seu tempo, né, Wilson? Não, eu vi um pouquinho depois, uns 5 anos depois. Então, é fácil, mas tem que se mexer. Então, o cara que começa a ter tempo para lidar com tecnologia, o cara ganha tempo adotando tecnologia e começa a evoluir, começa a ter mais e mais anseios, e mais necessidades, e mais curiosidade. E assim que começa, né? O sujeito que acomoda, né, esse não vai mesmo para frente, né? É notório isso. Então eu vejo com bons olhos aí, com certeza. Realidade virtual, realidade aumentada, isso aí tem de graça já. É de graça. A Aldin é um software brasileiro que já ganhou prêmio nos Estados Unidos. Ficou do lado da gente lá, né, o Wilson, na Consultec. Um outro sistema legal para de graça. Dá para usar agora. É só ter um modelinho 3D. Bem isso. E falando aí um pouco de transformação digital também, a gente está aí num momento que eu defendo muito a bandeira do pequeno, né? E daí quando eu falo pequeno, por mais que a gente queira trazer para ele essa realidade, né, de BIM, que muitas vezes o cara tá na caderneta ainda, né? A gente tenta trazer ele para um mundo um pouco mais contextual, né?
E aí, o que a gente tem notado aí, falando um pouquinho de transformação digital? Vocês devem ver muito na rua aí, carro adesivado, né, de pequenos construtores ou pequenos prestadores de serviço, e o cara gasta um certo dinheiro para adesivar seu carro, e na sua assinatura de e-mail, na sua assinatura, no seu e-mail, né, tá lá um @gmail, um @hotmail, né? Então, quando a gente fala um pouquinho aí a gente tem bastante coisa para falar futuro, né? A gente poderia pegar o método construtivo da Tec Verde e discutir, né? Construção mais moderna, sustentável, mas não é a realidade da grande maioria. Então, eu gosto muito de defender assim, tem que fazer o arroz com feijão. O Adolfo deu alguns exemplos ali, eu dou outros aqui. Por exemplo, hoje você não compra nada sem consultar a internet antes. Mas, olha, se duvidar, nem a fruta da esquina ali, você vai fazer uma consulta para ver o que é, se é boa, se não é. E com o construtor é a mesma coisa. E quando a gente fala de transformação digital, não é só sistema, né? Então preciso de um sistema para virar estar presente digitalmente. Não, pessoal. Muitas vezes, assim, é um sitezinho simples, né? É ter um LinkedIn alimentado. Tem gente que adora postar foto em rede social, mas não tem um LinkedIn da sua empresa, que é a rede social da sua empresa. Tem um negocinho que é super simples de fazer e que dá visibilidade, chama-se Google Meu Negócio. Né? Você faz o cadastro lá, super simples. E quando você precisa de um construtor, se você digitar no Google lá, se você tiver cadastrado, e a grande maioria não cadastra, o Google que te acha, não é o contrário. Joga no Google Maps e tudo. Põe no Google Maps, faz tudo isso. Então, assim, pessoal, a gente podia discutir aqui várias coisas inovadoras, mas para o mercado que a gente atende, eu prefiro falar de coisas bem básicas, assim, sabe? Claro. Eu só não recomendo o seguinte, tem muito que diz assim, beleza, eu vou buscar inovação, vou fazer um curso de Excel. Não, cara, tem tanta ferramenta pronta de mercado hoje. A gente estava batendo a cabeça, vou trazer um exemplo nosso aqui, nós estamos com todos os colaboradores trabalhando de casa, né? Eu resgatei uma antiga intranet que a gente tinha para o pessoal bater ponto, né? E aí, essa semana passada, instituímos também banco de horas. Aí, esses dias atrás, eu estava precisando fazer pegar o saldo de todo mundo. Puta, aí o sistema eu tive que jogar para uma planilha, calcular na planilha, fazer na mão. Aí hoje eu acordei, olhei assim e falei, não acredito, cara, tem que tirar aquele saldo de banco de horas, né, para ver. Google, cara, tem fazendo propaganda aqui, nem conheço a solução. Aliás, testei a solução hoje à tarde, sim, mas tem um ponto mais, se não me engano, ou mais. Legal, eu tenho um cliente para indicar. Aí, cara, é muito legal, cara. E a gente está fazendo. Vou até pegar o site certinho para não falar besteira, quer ver? .mais.com.br. Legal. Se quiserem colocar aí até no coisa. E assim, você bate ponto do aplicativo. E ele tem geolocalização, ele tem ponto por reconhecimento facial e calcula o banco de horas. Custo para minha empresa era R$100 e poucos. É R$100 e poucos. Não dá 200. E pensa, isso resolve uma dor de cabeça tão grande. Então, quando a gente vai falar de tecnologia, muitas vezes é tecnologia que está super acessível, está ali no lado. Eu trabalho aqui, esses dias achei o máximo, conversando com um construtor, né? A atendente falou, olha, está aqui vamos reagendar, ele não pôde comparecer, ele nos devolveu um link da agenda do Google dele compartilhada pelo Calendar. E eu falei assim, cara, que legal, de 1.000 clientes que a gente atende, que chegou com uma agenda pronta, né? Então tem muita tecnologia que assim, tá pronta ali, é só pegar e usar. Né? E essa grátis da agenda, por exemplo. Sim. Eu compartilho com os meus sócios a agenda, nós compartilhamos. Sim. Pô, legal. A própria ferramenta que a gente está usando hoje aqui para fazer a apresentação, né? Tipo, uma ferramenta que há uns anos atrás, para você fazer uma live como essa daqui, se você não tivesse uma ferramenta paga em dólar e super cara... eu contratava o Citrix. O meu último exemplo aqui, que eu acho válido, e assim, trazendo coisas aleatórias aqui. Com a equipe toda remota, a gente precisava, a dificuldade é comunicação, né? Sugestão de um dos colaboradores, um nerd, né? Tinha que ser um nerd, sempre sugerindo a tecnologia, mas a sugestão de um dos colaboradores foi a gente adotar uma ferramenta que se chama Discord. É uma ferramenta para quem joga. É de inovativa também, Sim, e ela nasceu para quê? Ela nasceu para quem jogava e tinha necessidade de estar ali. O áudio é perfeito, tem abafador de ruído para cachorro, para trânsito, não sei o quê, e gratuito.
Então, assim, uma ferramenta que nem nasceu para isso, mas que dá para pegar e adaptar. Então tem que ficar de olho, pessoal. A tecnologia às vezes está muito acessível. Cursos também, né? O pessoal faz, por exemplo, curso de programação, aí cria um canal no Discord para fazer fórum. É uma ferramenta que está crescendo bastante como rede social, né? E bom, pessoal, a gente tá chegando no nosso horário aí. Queria que vocês fizessem, né? Queria saber aí se o pessoal tem mais alguma pergunta, né, da plateia. Pode ser um bom sinal ou um mau sinal, né? Ou esclarecemos todas as dúvidas ou deixamos todo mundo confuso de vez. Né? O pessoal gostou bastante aí, né, do Obra-Prima e do Obrafit. Subiu essa questão qual é o nome mesmo dessa realidade aumentada Free? Audin. Eu vou escrever aqui para todo mundo. Vai escrever aí para o pessoal. Audin. Nome complicado. Foi? Audin. Isso. É de augmented reality, né? Super simples. É muito legal, cara. Bom, pode falar. Não, tranquilo, pode falar. Não, então, aqui, quando comentou, uma outra pergunta, quando comentou do projeto do PDF para nuvem e para Faltou o resto da pergunta. E para a nuvem, não, essa é a pergunta. Não, quando você... Para a nuvem e para o quê? Então, a ideia é o quê? Se você quiser usar um QR Code na obra para localizar um projeto específico, tem uma parede de uma cozinha, sei lá, com toda a instalação hidráulica que tem que instalar, ou elétrica, o que quer que seja. Tá? É possível pegar esse projeto em PDF, a última revisão, óbvio. Por que em PDF? Porque PDF você pode abrir até no smartphone, né? Você colocar um DWG ali, você vai ter que levar um notebook. Então você pega um tablet, mais legal ainda. Então você pega esse PDF, coloca na nuvem, no seu Google Drive, no seu OneDrive da Microsoft, o que quer que seja, e cria um link compartilhado. No caso do Google Drive, eu acho que é não restrito, ali qualquer um com aquele link pode acessar esse arquivo, ou no Dropbox, onde o pessoal costuma utilizar. Pegar esse link e ir num site, tem sites que hoje criam QR Codes gratuitos. Yeah? E o QR Code, ele leva o seu smartphone para aquele link. Então, você cria um QR Code daquele link, imprime esse QR Code, de preferência num tamanho num A4, tá? E você pode colar na parede onde está aquele projeto, daquele referido projeto. Tá? Tem uma empresa, inclusive, uma startup que faz isso, tá? E isso é uma coisa que dá para fazer hoje em dia com tecnologia gratuita e com a tecnologia que está disponível para todo mundo. Todo mundo tem smartphone, todo mundo tem uma impressorinha em casa, aí é fácil, todo mundo acessa a internet. Isso é possível fazer hoje, sempre, faz um bom tempo já que é possível fazer isso. E é uma coisa legal. Eu vejo, tem um caso, inclusive, eu não lembro o nome da empresa, mas a Camargo Correia usa isso em obras, por exemplo. Então, tem uma estaca no meio da obra tem uma estaca, às vezes, ali de madeira com QR Code impresso nela. O cara pega ali, é aqui que então a instalação do baldrame, daí tem a explicação daquela estaca, daquela marcação. É muito simples de levar para a obra a informação, que é isso que mais falta, né? Até respondendo aqui, alguém perguntou como se escreve, a Ana perguntou como se escreve. As lives que estão rolando aí, o pessoal tem uma dificuldade tremenda de falar o QR Code, né? Mas é aquele código de barras, né? QR Code. Né? Pessoal, aproveitei e coloquei uns links ali, já que a gente está compartilhando um pouquinho de conhecimento aí. Tem um link ali para fazer essa agenda, né? Disponibilizar a sua agenda. Eu dei um exemplo, mas tem centenas de outras ferramentas aí. Um sitezinho aqui, pessoal, hoje é muito comum. Você não entrega mais cartão de visita. O que é comum hoje é você entregar um cartãozinho digital. Esse projeto aqui também é nosso, cartãodigital.eng.br. Você entra lá e você faz o seu cartão digital. Então, você presta serviço, por exemplo, de pintor. Você coloca suas redes sociais, todos os seus links, ele gera um cartão clicável para você encaminhar no WhatsApp. Então, compartilhei alguns links ali para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, né? No próprio LinkedIn também, né? Hoje você com o celular também, se você entra no LinkedIn com o celular, você coloca o seu QR Code
e a outra pessoa escaneia, né? Então você vai em evento, ao invés de você trocar cartão, você faz a conexão direta no LinkedIn e está em contato com a pessoa e pronto. Sim, sim. O WhatsApp, né? Se você pegar, o próprio WhatsApp é uma baita ferramenta de comunicação aí que muita gente não faz o uso como poderia ser feito, né? Então, bom, obrigado aí, pessoal, né? Acho que a gente recebeu um feedback bem positivo de tudo que a gente falou e vocês trouxeram muito conhecimento para a gente. Essa questão também de simplificar, ela é muito importante, eu acho, porque nós temos um volume de ferramentas gratuitas à nossa disposição, né? Disponibilizadas aí não só pelo Google, mas diversas startups também disponibilizando, né? Então, tem uma grande questão em saber usar essas ferramentas, usar também os softwares como assinaturas, tem muita coisa bacana, usar o Obra-Prima e o Obrafit na gestão das suas obras. Então, muito conhecimento legal, e acho que também é importante, né, também a gente olhar para isso que está no dia a dia e olhar para o que está vindo, porque às vezes a disrupção também ela vem muito rápido, e alguma coisa que está abaixo do radar, né? Não sei se o exemplo que eu mostrei, por exemplo, da casa pré-fabricada, se aquilo um dia vai virar um padrão. Mas é uma tecnologia que com certeza a adoção vai aumentar, assim como o BIM. Então, de repente, uma coisa que ela é super high-tech hoje, daqui a 5, 10 anos, ela pode não ser mais. E também parte também da gente, né? Não é que o seu escritório, que a sua construtora precisa ser uma empresa fabricante de tecnologia. Mas se você consegue pegar o que tem no mercado e usar bem, você já cria um diferencial competitivo, né? Não precisa você ter na sua equipe um analista de sistemas, um programador que nem o Wilson e o Adolfo. Claro que isso sempre pode ajudar, mas você pode usar os sistemas que esse pessoal disponibiliza e com isso já gerar muito valor, né? Agora eu vou abrir aí para vocês comentarem. Ô, Fernando, eu vou atravessar aqui, a gente sempre começou pelo Adolfo, eu vou atravessar uma questão aí. Eu acho bem interessante o seguinte, muitas vezes a gente se limita às áreas de atuação, né? Nós dois aqui, nerds de carteirinha, né? Desenvolvimento com a gente, todo mundo acha que a gente invade site de banco, né? Consegue hackear WhatsApp e por aí vai, mas a gente só usa a tecnologia a nosso favor. Só que, assim, nas outras áreas de atuação, engenharia civil, arquitetura e tudo mais, eu acho que a gente se limita, muitas vezes, ao conhecimento da área. Eu tenho visto muito, e hoje não tem mais desculpa, né, para você ler um livro. Hoje, um outro dica aqui, quando você pega ali o Spotify, todo mundo usa, todo mundo tem acesso ao Spotify, né? Dentro do Spotify tem lá um canal chamado Resumo Cast. Cara, você ouve, né? Diversos livros ali, em questão de 30, 40 minutos, se você tem concentração, você escuta ainda acelerado, você diminui pela metade o tempo ali, e busca conhecimento de outras áreas, né? Porque muitas vezes a gente se limita aqui. Se eu ou o Adolfo se limitasse apenas no conhecimento técnico, né? Não tivesse um pouquinho de comercial, um pouquinho de marketing, um pouquinho... E muitas vezes, por exemplo, vamos falar aqui de CS, né? Customer Success, né? Cara, é você entregar para o seu cliente sucesso. Cara, se você colocar isso na sua cabeça, independente de onde você trabalha, se você é dono de um restaurante, se você é dono de um salão de beleza, se você é dono de um software como nós somos aqui. Cara, você tem que entregar sucesso para o seu cliente. E na engenharia, na construção, não é diferente. O que o cliente quer? Uma casa bem construída. Ele quer a reforma dele no prazo certo e com o dinheiro ok. Então, isso, muitas vezes, esse conhecimento aí transcende até da tecnologia, né? De você ir buscar esse mindset, né? Startup, por exemplo, que todo mundo fala. Por que startup hoje, do nada, inventa um produto e sai? É porque muitas vezes a gente se permite errar, se permite testar, tentativa e erro mesmo. Parece que quando a gente entrega o produto bonito lá na ponta, parece que a gente é perfeito. Mas a quantidade de vezes que a gente errou e tropeçou para chegar nisso, né? E tem que buscar esse conhecimento na sua área também, né? Buscar, sei lá, vou trabalhar aqui comunicação com o cliente. Então, vou buscar, sei lá, um curso de
relacionamento, né, oratório, sei lá, vai buscar alguma coisa aí para complementar a sua área de formação. Legal. Eu faço as palavras do Wilson são as minhas, né? Mas é aquele negócio, o cara que vai contratar o proprietário que vai atrás de uma obra, seja uma reforma, uma casa nova, o sonho da vida dele é a casa própria dele. O sonho da vida dele é o negócio dele, ou a reforma da casa dele, que demorou muito tempo. E muitas vezes pro construtor é mais uma, às vezes. Então, essa disparidade entre a expectativa e a entrega do profissional, às vezes, é o que, às vezes, deixa um pouco, que gera atrito entre os relacionamentos. Às vezes nem é por má vontade, mas às vezes por falta de tempo mesmo, como disse aí, Maurício, do primeiro item lá, né? E essa falta de tempo, às vezes, é porque o cara se enreda com atividades. Então, você prestar um bom serviço informando bem o proprietário, até aqueles erros que podiam levar a algum atrito, passam a ser discutidos, passam a ser relevados, passam a ser muito mais bem contornados, né? Então, o compartilhamento de informações de obra é essencial, tá? Seja no sistema, no caso do ObraFit, ele foi desenhado para esse fim, tá? Porque eu via claramente, eu trabalhava, viajava a semana inteira, chegava no final de semana, via minha obra. Eu via minha obra, não tá chorar, falava, pô, não é possível que o cara fez isso, cara. Eu faço melhor que ele. Resolver na própria dor, né? Vontade de eu pego um videozinho no YouTube e faço melhor que esse cara, pô, não é possível. Tudo bem, eu vou demorar umas 8 horas para fazer, porque ele falei em 2, mas eu vou fazer, sabe? Então, é impressionante, né? Às vezes a gente não faz por maldade, mas a gente tem que fazer isso. E outra coisa, eu indiquei um livro, eu indiquei uma amiga minha, a Cláudia Campos. A Cláudia Campos é uma especialista em Revit. Na verdade, ela trabalhava no Autodesk, ela é responsável pela Autodesk Community no Brasil inteiro, e ela escreve os livros da editora Campos de Revit. É um tutorialzinho. Software se arranja, todo mundo sabe que dá para arranjar software, tá? Não vou falar aqui especificamente, né? Mas software o pessoal arruma, estuda, aproveita o tempo agora. Tá cheio de vídeo, ela tem agora os vídeos tutoriais também, e tem outro cara bom, não lembro o nome agora. Qual o melhor suite de BIM? O pessoal perguntava para mim, o que eu colocaria BIM agora? ArchiCAD para arquitetura, Revit Map para facilities e Navisworks para fazer toda a parte de compatibilização, ilustração de 4D, 5D. E aí, ObraFit ou obra-prima para gerenciar a obra depois do orçamento analítico todo feitinho no modelo BIM lá 3D. Mas explica aí para o pessoal o que é o 3D, o 4D, o 5D, né? O 3D é o modelo 3D só virtual da solidificação, tá? O 4D, eu odeio, na verdade, essas tipificações, mas o 4D é você extrair quantitativo, e o 5D é fazer a simulação no tempo. Então, às vezes eu inverto, tá? Uma vez uma coisa pode ser outra coisa pode ser outra, tá? O 6D, por exemplo, é você fazer toda a parte de homologação, né? De funcionamento, de testes, simulações, por exemplo, tá? Então, isso também tem softwares gratuitos para isso. Por exemplo, até a parte de 4D, a parte de simulação de 4D, se não me engano, tem um software gratuito Putz, eu não vou lembrar o nome agora da empresa, mas tem software gratuito para isso também. Tá? Então, se o cara tem um software gratuito para usar, hoje em dia o SketchUp já gera IFC, já gera modelos que você pode levar para o software deles e fazer um 4D. Então, tem tutorial, igual o Wilson falou. Você tem audiolivros, né, disponíveis gratuitamente, assim como você tem muito tutorial no YouTube de nego bom para esses softwares, tá? Para softwares de 2D e de 3D, AutoCAD, 3D, mas também para fazer orçamentos. É fácil, dá para fazer. Dá para fazer orçamentos de casas, por exemplo, o Wilson deve concordar comigo. Dá para fazer orçamentinho, levantamento quantitativo. Não é tão difícil assim. Sim. Ainda mais com a ferramenta que ele indicou também lá da Bela Sinap, que as composições ali. Sim. O Adolfo, fazer um parênteses bem rapidinho aqui. Depois que inventaram 2 sites, eu vou deixar a dica aqui, se alguém puder anotar os 2 sites. Um se chama Google e o segundo se chama YouTube. Depois desses 2 sites, cara, tá bom, cara. é vergonhoso dizer que você não consegue fazer alguma coisa, né?
E, ó, nerd, né? Wikipedia, né? Eu li a Barça em É, casa, né? Mas a Wikipedia eu adoro também. Quando eu vejo, sim, é uma porcaria, né? Ser assim, né? Não sei se às vezes você perde o foco, né? A gente perde esse foco. Então, quando eu começo a ler alguma coisa que me interessa, eu leio aquela porcaria ali. Mas é isso que tem que acontecer, é ler por interesse. Isso que é sim, gostoso, sabe? Muito bom. é isso. É isso, então, pessoal, todo mundo agradecendo muito vocês aí nos comentários. Eu queria agradecer bastante a vocês também. E obrigado aí pela participação. Com certeza vamos continuar a fazer mais coisas juntos. Eu Eu tenho vou uma apresentar. pergunta, viu, Fernando? Sim, Eu queria saber o que é o desafio de inovação da Santa Luzia. É verdade. eu vou colocar aqui um vídeo que vai explicar e vai tirar todas as suas dúvidas. É que, Wilson, você eu te falo pra caramba, cara, não deu nem tempo para apresentar o Não, negócio. não, a gente dominou o tempo aqui. Não, obrigado, pessoal. Obrigadão aí. E vamos falando. Eu vou colocar o vídeo aqui agora e aí já vou dispensar o pessoal aí para jantar, para fazer as outras coisas aí. Valeu, valeu. Valeu, Obrigado, pessoal. viu? Um abraço, Obrigado. tudo de bom. Até. Então, vamos lá com esse gancho fantástico aqui. Bom, pessoal, desculpa aí, o microfone ficou ligado, ficou com eco, mas espero que vocês tenham pegado a mensagem. A gente está fazendo um desafio de inovação. Temos esses pilares aí da sustentabilidade e da construção civil. O webinar, ele vai estar gravado, sim, nós vamos disponibilizar para vocês, mas não deixem de ver a gente ao vivo amanhã no webinar sobre sustentabilidade e também depois de amanhã sobre tecnologia no mercado imobiliário. São temas super importantes para vocês que estão na cadeia da construção. E eu vou aproveitar também e falar um pouco sobre a Pilar X, para vocês conhecerem a gente. Então, trabalhamos com a Santa Luzia já há um ano, então nossa empresa nasceu com eles. Nós fizemos já diversas coisas com eles, fizemos o lançamento dos produtos da linha Leve, que agora, se vocês entrarem no site, vocês vão ver que acabou de sair. Então, era um projeto que estava parado e nós ajudamos a fazer com que esse projeto seguisse adiante. Nós fizemos, durante um ano, nós ficamos mapeando esse ecossistema de Construtex para ver possibilidades de parcerias e de investimentos, e aí a gente adora poder compartilhar com vocês, profissionais, o nosso conhecimento, e também nós estamos disponíveis para conversar com vocês, para aprofundar inovação de vocês. Basta preencher esse formulário aqui. E para participar do desafio de inovação, o link está um pouco abaixo, mas aqui é pilarx.com.br/Santa Luzia. Você manda sua mensagem no nosso formulário de contato, e aí nós te enviamos o questionário completo. Você esteja no estágio que estiver a sua ideia. Se for uma coisa de inovação na construção de sustentabilidade, por favor, faça a inscrição. Então, estamos dispostos a investir ou fazer essa parceria com a Santa Luzia.
E, por favor, também, se vocês quiserem conversar sobre qualquer outro assunto, sobre consultoria, sobre inovação, basta clicar no link aqui. A gente tem algumas perguntas sobre a sua empresa, sobre os seus desafios profissionais do momento, sobre os desafios da sua empresa. Isso ajuda a gente a balizar e ter uma conversa mais qualificada com vocês. Seguem esses convites, além, claro, dos convites para amanhã. Amanhã nós teremos temas super interessantes, então a sustentabilidade, vamos trazer uma abordagem, eu prometo para vocês, a gente vai trazer uma abordagem tão boa quanto hoje. Nós temos panelistas aí super qualificados e vamos trazer sobre um ponto de vista também novo. A gente não vai trazer aquele mesmo lenga-lenga sobre sustentabilidade, não, a gente vai trazer coisas que vocês podem aplicar no seu projeto. Vamos trazer empresas que são inovadoras na área, e aí, com esse convite aí, para vocês retornarem amanhã, e depois de amanhã também, porque também vamos ter um painel super interessante com convidados que sabem muito sobre o panorama de Construtec, sobre como a imobiliária tá fazendo essa transformação. Isso é super relevante, porque essas transformações da imobiliária, elas impactam o setor como um todo. Então, mesmo se você não tenha diretamente um vínculo com o mercado imobiliário, eu recomendo muito, porque isso afeta toda a cadeia. E com esses convites, eu gostaria de me despedir aqui de vocês. Foi um prazer compartilhar a tela com o Wilson e com o Adolfo, e também compartilhar essa sessão e esse conhecimento aí com todos vocês. Maravilha, pessoal. Então, nos vemos amanhã. Um abraço e até a próxima. Nesse mesmo link. Até mais. Valeu. Claro, pessoal. Uma última coisa aqui. Seguem os links da Pilar X. A gente vai continuar nas nossas comunicações aqui para futuros eventos. Nesses canais aqui, vocês podem seguir pelo site, podem seguir pelo Instagram, o próprio LinkedIn e o YouTube. Obrigado, pessoal. Até mais.